paz do Senhor. Eu cumprimento em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe, as vossas vidas, os vossos lares. Estamos aqui dando início a mais um programa para a honra e glória do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Agradecemos a Deus por esta oportunidade, agradecemos a Deus pela tua vida, pela tua família, e queremos aqui estar falando um pouquinho mais a respeito do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Como eu falei anteriormente, nós não estamos aqui no objetivo de falar de denominação, de falar de igreja, de falar de homens, exaltar homens, ministério, trabalho, enfim. Estamos aqui no único propósito de exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é digno. Para isso Deus nos chamou, para isso Deus verdadeiramente nos redimiu, e nos deu o seu Santo Espírito para falarmos, testemunharmos unicamente e exclusivamente Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero hoje estar falando do Senhor Jesus Cristo como a sabedoria de Deus. Então nós vamos dar início aqui mais uma vez, em nome de Jesus, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e versículo 24. Então vamos ler em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Versículo 24 diz assim: mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amados, essa palavra, ela tem uma importância muito grande em nossas vidas, seja cristãos ou não cristãos. Porque, primeiramente, nós jamais podemos compreender o trabalhar, jamais podemos compreender os caminhos de Deus, a não ser através da sabedoria que nos é doada, que nos é liberada por intermédio do Senhor Jesus Cristo, por intermédio da tua santa palavra. E nós vemos que a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o poder e Ele é a sabedoria de Deus. Então, por mais inteligente que o ser humano possa ser, por mais estudado, por mais intelectual que ele possa ser, ainda assim a sabedoria dele jamais vai compreender os caminhos de Deus. Com toda a inteligência que o ser humano tenha, ele jamais vai poder entender o trabalhar do Senhor. Então, por isso, muitos acabam se intitulando ateu, porque quer compreender com a própria sabedoria, quer compreender com a própria inteligência. Mas a Bíblia diz quão profunda a riqueza é o saber de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus é algo insondável. Humanamente falando, você não pode entender, conhecer os pensamentos, os caminhos do Senhor, a não ser quando você reconheça Jesus Cristo como esta plena sabedoria do Senhor. Nós vemos que a palavra, quando ela fala de sabedoria, ela fala de uma capacitação que Deus nos dá para que possamos compreender os pensamentos e os caminhos do Senhor. E como nós vamos entender a partir do momento que, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ler a palavra, procurando conhecer a Deus pelas Escrituras. Então, quando a Bíblia diz que Jesus Ele é a sabedoria de Deus, Deus estava manifestando a vontade dEle por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ele estava revelando a vontade dEle por intermédio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, de como lidar com as pessoas, de como fazer uma obra, de como caminhar, de como ter relacionamento com Ele, com o próximo, de como andar de uma forma prudente, sensata, de como andar verdadeiramente, de uma maneira que não escandalize. Então muitos hoje acabam querendo agradar a Deus
Mas sem o conhecimento, sem essa sabedoria, o apóstolo Paulo fala nas Escrituras: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não estava falando em questão de poder, né? Ele não estava falando em questão de autoridade, ele estava falando em questão de atitude, de obra. Ele estava falando em questão de relacionamento com os irmãos, de relacionamento com Deus, de um estilo de vida, de um comportamento que verdadeiramente revela Deus na vida de cada um. Então, um cristão, a Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 1, sobre a questão da sabedoria. Então, essa sabedoria, ela nos capacita verdadeiramente a andar de maneira que agrade a Deus. Então, Jesus Cristo andou de uma forma que agradasse a Deus. A Bíblia diz que quando ele estava com os discípulos orando no Evangelho de João, a palavra declara que os céus, ele se abriu, e uma voz veio do céu e falou: esse é o meu filho, em quem eu me comprazo. Né? Isso é muito tremendo, porque Deus tinha plena satisfação no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque ele andava com sabedoria, ele andava com entendimento. Então ele sabia como agradar, ele sabia como agradar, tocar o coração do Pai, ele sabia verdadeiramente como ensinar as pessoas a ter uma conduta irrepreensível. Não importa quantos dons você possa ter, não importa o nível do teu chamado, da tua autoridade, unção, seja lá o que for, se não tiver sabedoria, isso vai colocar a perder toda a tua carreira. O apóstolo Paulo, ele mesmo lhe declara nas Escrituras, em Efésios, capítulo 4, que nós temos que andar da maneira digna da vocação a qual fomos chamados. E para uma pessoa andar da maneira digna da vocação dela, ela precisa ter essa sabedoria, ter esse entendimento, essa capacitação da parte de Deus que nos é liberada. A palavra fala, amados, em Colossenses capítulo 2, versículo 3, assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Nele quem? Em Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus. E nós vemos hoje em dia uma necessidade dessa sabedoria, dessa capacitação da parte de Deus sobre o povo dele e os demais também. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala assim, queridos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Né? Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, quando fala ao contrário, falando da sabedoria de Deus, ele fala o testemunho, né, da nossa pregação acerca de Jesus Cristo de Nazaré, porque ele é a plena sabedoria de Deus manifestada entre nós. Então fala, se um homem, né, por mais inteligente, sábio que ele foi, né, se ele tivesse compreendido verdadeiramente pela sua sabedoria, pela sua inteligência, o trabalhar de Deus, eles jamais teriam crucificado Jesus Cristo. E assim somos nós hoje também. Se nós fôssemos tão inteligentes, tão sábios, nós iríamos entender que Jesus Cristo é a sabedoria, que Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus, que Jesus Cristo ele é a nossa redenção, é a nossa justiça, é a nossa santificação. Não existe um outro caminho para termos uma vida diferente, não existe outro caminho para termos uma vida transformada, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Não existe uma outra sabedoria, né, que nos capacite. Você pode estudar, você pode fazer teologia, você pode estudar o grego, o hebraico, você pode estudar a língua que você quiser na tua vida, mas tudo isso não vai te dar a sabedoria que Jesus Cristo pode te dar por intermédio da pessoa do Espírito Santo. Você vai aprender a crescer em conhecimento,
mas não vai crescer no conhecimento de Jesus Cristo. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então é crescer nessa sabedoria, é crescer nesse relacionamento, de você saber quem Jesus Cristo é, de você verdadeiramente permitir que o Espírito Santo revele no teu coração dia após dia, até que a sua conduta, o seu pensamento, o seu falar, a obra que você faz no nome dele, esteja verdadeiramente em concordância com o caráter dele. E você poder declarar: eu carrego o nome de Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus, que é o poder de Deus. Nós vemos que ele fala que ele é o poder de Deus pelos milagres, pelos sinais, pelas maravilhas, por tudo que ele fez. Mas fala que ele era a sabedoria de Deus também. Então você vê que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele não se limitou aos sinais, né? Mas ele deu ênfase ao estilo de vida, ao caráter, ao fruto do Espírito Santo, que só pode ser desenvolvido na tua vida na medida que você entenda a importância do fruto do Espírito para você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra, amados, fala aqui em Efésios: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? Todavia, não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, antes, ele fala sobre de andar com ter um pensamento errado, de ter um estilo de vida, comportamento errado, né? Um relacionamento errado com os nossos irmãos. Quantas vezes julgamos por aparência, quantas vezes julgamos porque de repente um irmão não prega, não fala bem, mas de repente um irmão que tem um caráter, né, que anda em justiça, é um irmão que anda verdadeiramente numa vida que agrade a Deus, embora não seja dotado de uma sabedoria humana, uma inteligência humana, mas ele tem uma graça, ele tem uma capacitação, ele tem uma vida verdadeiramente que agrade a Deus. Então o apóstolo Paulo fala: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, né? Não foi isso que vocês viram na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele andou na simplicidade. Ele andou na simplicidade, ele pregava, ele fazia a obra na simplicidade, mas ele fazia com sabedoria, com sinceridade. E muitas vezes o querer crescer demais no conhecimento, na sabedoria, muitas vezes existe um propósito, né? Dois propósitos, vamos colocar assim, para chamar a atenção das pessoas para si e querer buscar lugar de destaque também na obra de Deus. Na obra consegue, mas não consegue no reino. Consegue chamar a atenção para si, mas Deus, Jesus Cristo, ele não é glorificado. O apóstolo Paulo, ele fala assim em 2 Coríntios 11:3: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com as astúcias, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Meu irmão, quantos cristãos, né, quantos estão dentro da igreja com a mentalidade corrompida, com um sentimento, desejo de crescimento, de reconhecimento, né, de querer crescer demais, né, nos estudos, mas muitas vezes esquece que o crescimento tem que ser um relacionamento com Deus. Eu não estou falando que você não tem que estudar, que você não tem que buscar, não é isso. O que eu estou falando é que o teu foco tem que ser em conhecer e se relacionar com Cristo. Tem que sim conhecer a Cristo ao ponto de, como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, se eu não me engano, que Cristo tem que ser gerado dentro de você. Ele só pode ser gerado pela fé, e uma fé genuína no poder da palavra, uma fé que você verdadeiramente se entregue a Deus e permita o Espírito Santo te levar nessa simplicidade, nessa pureza e no poder que há em nome, no sangue, na palavra de Jesus Cristo, amado. Irmãos amados, você tem que servir a Deus com simplicidade, com pureza.
as suas credenciais, tudo isso não quer dizer nada no reino de Deus. O que chama a atenção, o que atrai o coração de Deus é a tua sinceridade, é a tua dependência, é você verdadeiramente ter um desejo de engrandecer, de glorificar, de honrar o Senhor Jesus Cristo, de revelar através da tua vida a sabedoria do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que as pessoas olhem para você como olharam para o apóstolo Pedro, João, que quando eles estiveram diante do sinédrio, os fariseus, os sacerdotes, olharam para eles e falaram: estes homens, eles são indoutos, são homens que não têm conhecimento, sabedoria. Então, como que eles falam dessa maneira? Verdadeiramente, eles caminharam com Jesus Cristo. Então você vê que o caminhar com Cristo, ele traz uma diferença. Ele traz uma diferença nos seus pensamentos, nos seus atos, no seu falar, no seu relacionamento com o próximo. E a sabedoria, ela te ajuda a se relacionar com os teus irmãos, Ela te ensina como se relacionar com o mundo, ela vai te capacitar a ter um estilo de vida onde Jesus Cristo, onde Deus Pai e o Espírito, ele esteja sempre no centro, e as pessoas não te olhem como religioso, como fanático, como uma pessoa legalista, mas olhem para você como um adorador, como uma pessoa que verdadeiramente caminha com Deus. A Bíblia fala em Provérbios: louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar lendo aqui para você em nome de Jesus Cristo, Provérbios, capítulo 1, versículo 20. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Aqui nós vemos um apelo da sabedoria, aqui falando de Jesus Cristo, quando ele pregava a palavra, ele chamando o povo ao arrependimento, como diz a própria Bíblia, que chamando o povo ao arrependimento para a sabedoria dos justos, daqueles que foram justificados, daqueles que são remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Você só pode obter essa sabedoria quando você responde ao chamado do Senhor Jesus Cristo: vinde a mim, arrependei-vos, porque Deus, ele tem novidade de vida para você. Ele quer se revelar na tua vida, ele quer revelar o Filho dele no teu coração mediante a fé, e as pessoas olhar para você e falar: verdadeiramente você é um seguidor, você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. As pessoas olharem e falar: isso não é um homem fanático, não é um religioso, não é uma pessoa que simplesmente vai para a igreja, é uma pessoa que verdadeiramente ela caminha com Deus, ela revela a vida de Deus no estilo de vida dela, na conduta, no falar, que é um falar com sabedoria, com graça, é um falar que verdadeiramente toca no coração, no espírito dos ouvintes. A Bíblia diz que a tua palavra tem que ser temperada com sal, e é com essa sabedoria, é com essa graça. Muitos buscam poder, buscam dons, mas não buscam o essencial, que é a sabedoria, que é a presença plena de Jesus Cristo, é a manifestação da sua glória. Então busque a presença do Senhor. Eu convido você hoje, em nome de Jesus Cristo amado, se volte para Deus, Não se iluda achando de repente, se você é cristão, que você já tem anos, que você tem dons, tem chamado, que isso é o suficiente, que o falar em línguas já é o suficiente. Não, isso é só o início da sua caminhada. Deus, ele quer se revelar plenamente no teu coração, e como diz a própria palavra, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que eu quero ler e encerrar aqui em nome de Jesus. E todos nós que
que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Quando ele fala da glória, ele fala da presença, ele fala daquilo que ele é, dos seus atributos, amém? Ele fala da sua essência, que é amor, que é a sabedoria, que é o conhecimento. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que os meus pensamentos não são os vossos, nem os meus caminhos são os vossos. Mas quando você busca essa sabedoria de Deus, a Bíblia fala em Provérbios, eu revelarei a ti os meus pensamentos e os meus caminhos. Amados, para você conhecer a Deus, é só por intermédio de Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. Não existe outro caminho. Você pode quebrar a cabeça estudando, você pode quebrar a cabeça fazendo o que você quiser, mas o único que vai tirar a sabedoria para conhecer, discernir verdadeiramente Deus, os pensamentos, o caminho dele, é Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. E assim você ser transformado de glória em glória, ou seja, ser transformado mentalmente, moralmente, do Senhor se revelar verdadeiramente através da tua vida, você se parecer cada vez mais com Cristo. Eu faço neste momento um apelo a você, um apelo à sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Faça como o apóstolo Paulo, ele falou que ele teve tudo como esterco, como refúgio para ganhar a Cristo. Se você verdadeiramente tem um anseio de conhecer a Deus, você tem um anseio de Cristo se revelar no teu coração, no teu espírito, abra mão de tudo agora que for necessário. Abra mão da tua sabedoria, do teu conhecimento. Se você estudou, você fez tantas coisas e até agora você viu que não mudou, simplesmente você está vivendo uma mesmice, eu te convido agora para você viver essa glória, para você viver essa sabedoria, você viver essa vida cheia da presença do Senhor, onde as pessoas olhem para você como sal, como a luz e falam, eu quero ser igual a ele. Você poder declarar, sede meus imitadores, porque eu sou do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Cristo vive em mim, já não sou eu que vivo mais. E essa vida que eu levo nessa carne, nesse corpo, eu levo na fé em Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que por mim Ele morreu, se entregou por amor à minha vida e por amor à tua vida, à tua família também. Então, amado, se volte para Deus, fala, Pai, em o nome de Jesus, eu tenho batalhado, eu tenho me esforçado para te conhecer o teu Filho, para ver a revelação dele na minha vida. O Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu, na verdade, dons, chamado, tenho conhecimento da palavra, mas tem muitas coisas aqui dentro que eu não vivo, ainda não tenho uma revelação plena do teu Filho. Eu quero ter essa revelação, eu quero verdadeiramente ser a sua sabedoria aqui, como o teu Filho foi. E eu estou disposto a renunciar, eu estou disposto a abrir mão, para permitir que o Senhor faça a tua vontade em minha vida, em minha mente, em meu espírito, por meio do teu Espírito Santo, como diz a tua palavra, que Ele vem me transformar de glória em glória. Então, neste exato momento, você declara a Deus, Pai, eu entrego novamente a minha vida, eu peço perdão, porque eu estava fazendo do meu jeito, eu estava andando segundo a minha vontade, a minha sabedoria, o meu conhecimento. E eu estou disposto a abrir mão para andar segundo a tua vontade e buscar a tua sabedoria, buscar o teu Filho com a ajuda do Espírito, que o Senhor me ajude, que o Senhor verdadeiramente dê uma mente esclarecida de como poder fazer. Você pode ter certeza, amado, que o Senhor, Ele vai fazer a luz dele resplandecer na tua mente, no teu coração, e você vai viver uma vida não como um crente, mas como verdadeiramente um seguidor, um filho de Deus, como verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nesse momento eu peço que Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu lar, abençoe toda a tua família em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você não é cristão, se você está afastado, eu convido você agora para se reconciliar com Deus por intermédio de Cristo, abandonar os teus pecados, as tuas falhas, porque Deus, Ele é fiel para perdoar, purificar e te dar um novo
começo, um novo início, e de você poder viver isso que eu estou declarando aqui sobre a tua vida e neste estudo também, porque é a palavra de Deus para o teu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, para a glória de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Que vocês tenham uma boa tarde, em nome de Jesus. Amém.